Vamos respirar bem profundamente. Vamos buscar essa sintonia, uma sintonia de alegria. Os guardiões já vão fazendo toda a proteção no nosso lar. E que possamos buscar a sintonia com o Ruiz, com Eliamar e com todos os espíritos que estão estudando junto conosco. Seja um estudo de paz, serenidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, tocada pela resposta, Selena questionou, não é isso? Isto. As missões de nossos companheiros permanecerão sempre restritas às áreas específicas? Nem sempre. Alguns deles, devido ao ímpeto de servir e aprender, poderão estagiar nos 3 campos distintos, sendo que serão mais hábeis em particular naquele que forem mais bem preparados. Encontraremos, por exemplo, médiuns que serão difusores da cultura nova, podendo vir a ampliar a sua esfera de ação na fundação de instituto de cidadania. É o que a gente tem, assim, a gente teve um boom, não foi? Numa época, acho que foi na época de 2000 mesmo, de ONGs, saíram um monte de ONGs de de todas as naturezas, né? Algo mais? E mais adiante, eu gostei de um parágrafo que começa assim: não somente ele, mas todos os servidores do amor incondicional não cessam em medidas para a implantação do bem na Terra. Olha, a geração solidária foi apenas a primeira leva coletiva de espíritos que fizeram o seu projeto reencarnatório a partir de uma missão delineada integralmente dentro do Hospital Esperança, foi aquela que ela fez. Após quase uma década de funcionamento, já que foi criado no início da década de 30, os trabalhos foram se especializando a ponto de constituir um núcleo avançado de reencarnações, conquanto não seja a sua especialidade. Dr. Bezerra solicitou a Eurípides ajuda para a comunidade espírita nos idos de 40. Eurípides resgatou e preparou pessoalmente os 80. Os 80 que vieram. Depois deles, já tivemos milhares de espíritos com renascimento corpóreo programado nesta casa, sob a tutela de nosso diretor. Nossa, depois disso já apareceram mais ainda, né? Todos no meio espírita, a maioria. Alguns servem em comunidades estrangeiras, onde o coração de Eurípides guarda imensos compromissos. É muito interessante de você ver o espiritismo no exterior, realmente, né? Pelo menos assim, a gente quando estava no nosso dentro da aliança, tinha gente que tinha contato. Nós dois não, mas com a Bélgica, com a França, com diversos, com a Alemanha. Na Austrália tinha dois centros formados. Você sabe que eu faço Evangelho no Lar às sextas-feiras com a Neuza. Tem na F1 faz, online. E tem gente da Argentina, tem gente do Uruguai. Nossa, tem vários de outros países que participam do Evangelho no Lar. Eu acho tão bonito isso. É legal, né, de você ver que, assim, as pessoas, elas vão procurando as suas sementes, né? E o trabalho online, ele trouxe muito isso, trouxe muito essa segurança. Se a gente acreditar, dá tudo certo, realmente. Fazer esse evangelho, fazer os estudos, tá assim. As assistências.
Depende se a gente acredita, né? Agora, se a gente estiver muito materializado, a gente vai precisar da casa presencial. A gente vai precisar do passe realmente magnético. Algo mais? Aí depois ele fala aqui, concordo, são espíritos que trazem em comum uma excelente qualidade, estão cansadas de errar, faliram inúmeras vezes em tarefas coletivas, guardam extensa bagagem política, intelectual e religiosa, conhece bem os atalhos da perdição. Olha só, conhece bem os atalhos da perdição. É, porque é aquilo que a gente fala, tá lá guardadinho, tá marcado, né? E se o espírito realmente conseguiu compreender, essa vai ser o grande aprendizado dele. Você falou aí que muitos precisam da casa, né, de espírita, mas o Pingo de Luz faz tanto milagre online e não tem essa casa de pedra. É isso aí. É só acreditar mesmo. A pessoa precisa acreditar, né? Porque às vezes a pessoa fica muito no abstrato, né? E às vezes ela precisa sentir, ela precisa ver, ela precisa sentir os movimentos, ela precisa ver uma pessoa fazendo os movimentos, fazendo a doação. Dando passe, né? É um ritual, vamos dizer. Não deixa de ser um ritual, né? O ritual. O quê? O passe? É Não é ritual. Não é. O passe bem dado, ele não é para tratar das coisas externas. Não, amor, você não entendeu. A pessoa que precisa precisa desse ritual do passe, de estar ali materializado. Não que o passe seja. Você está falando que a forma é mais importante do que o conteúdo, né? É, porque às vezes a pessoa precisa acreditar que ela está sendo assistida. Lembra, né? Assim, a gente tinha duas pessoas que um era dentista, o outro era fisioterapeuta. Então eles trabalhavam de branco, né? Fazia fila para ter uma passe de harmonização com eles. O passe deles era melhor do que forte, entendeu? Então, assim, e nós, a gente tinha o hábito de usar uma camiseta. Então, assim, a gente às vezes emprestava para colocar um azul ali para quebrar, porque era incrível. Todo mundo só aquele dali, ó. E a fila às vezes ficava à noite, O não era? Ari, né? Era o Ari? Era. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa coisa, nossa, aqueles estão de branco, né? Então, eu falei, é mais forte. Então, Será aí, que às as vezes, a gente... pessoas elas sentem, quando nós estamos lá nas radiações, será que elas sentem, quando estão no acolhimento do amor, que nós estamos projetando para elas? Será que elas sentem? Eu vou falar por mim, eu já fui assistida, eu sentia perfeitamente. Eu assistia quando eu estava no hospital e eu sentia quando eu estava em casa. Esquenta. Tanto que esse do hospital foi muito interessante. Quando vocês estavam fazendo, eu dormi, mas de repente eu acordei com muita dor na perna, muita dor na perna. E aí eu falei assim, nossa, será que eu tô tendo embolia de novo, né? Tô tendo a trombose. Aí eu chamei e aí assim, veio a enfermagem, veio o médico, veio um monte de coisa verificar, porque assim eu esquentei demais, né? Eu fiz uma febrícula tal. E aí só depois eu escutei assim, nós estávamos fazendo o seu passe.
Eu falei assim, tá. Eu falei assim, você estava desdobrada para ajudar melhor. Eu falei assim, entendi. Então você sente. Se você estiver aberta, você sente. Naquele Mas dia, nós, quando você estava no hospital, a gente só fazia vibrações. eu estava no dia de assistência. Eu acho que eu estava na Tinha, assistência. tinha Olha, assistência. acho que sim, porque teve um dia que foi assim, e aí depois daquele dia em diante eu melhorei. Só evoluí. Não tive mais nenhum tipo de nada aconteceu no quadro. Eu só tive evolução. Então eu vejo assim, se o assistido estiver aberto ali realmente receptivo, ele sente. Porque quem vai é a espiritualidade, não é isso? Oi? Eu lembro, Não é a espiritualidade que vai? quando você estava no hospital, quando eu fazia as vibrações, que nós chegávamos no teu quarto, eu pedia para o pretinho velho te dar um passe. Eu lembro disso. Sei lá. Eu sentia, gente. Então, assim, se a pessoa estiver aberta, o online funciona nesse sentido, não somente na nossa casa, mas em todos os lugares. A gente vê aí as pessoas que trabalham com cirurgias são feitas, a grande parte está sendo feita online, porque está fechando novamente. Algo mais? Na outra Eu folha, É sobre o livro, dona Marlene? Não, é que, como vocês estavam falando aí a respeito de online, né? As Hum, vibrações, e eu queria dar um testemunho de agradecimento. pode falar, dona Marlene. Pode Então, sim. lembra que eu falei que eu me machuquei feio, né? Então, o corte que eu fiz no joelho foi um corte profundo, que pegou duas peles. E eu, além de eu usar a pomadinha que eu tinha em casa, eu passei a usar a água fluida e está bem melhor. Está E aí eu falei, cicatrizando. eu não posso deixar passar batido, porque isso aí é uma fé minha. Eu pedi proteção, aceitei e usei a água, né? E está bem melhor, graças a Deus. Quando a gente faz as vibrações e a gente pede a fluidificação, é para isso, né? A gente toma, mas a gente pode utilizar sim, se a gente tiver algum Eu ferimento. eu peguei a água, coloquei num copinho e com conta-gotas eu joguei no machucado e fui pedindo para curar, né? E tá bom, tá ótimo, graças a Deus. Que bom, dona Marlene, isso é muito bom. Pelo menos, Então, né, eu não já batido, é uma coisa que a gente tem que prestar o testemunho e agradecer para provar que não precisa só pessoalmente. E online também é uma maravilha. depende, tudo depende da fé, depende de como a gente está, se a gente está aberto ou não. Isso. Nota 10 para o Pingo de Luz e para todos que estão reunidos ajudando. Mentores recebem com muito carinho, todos os mentores. Os encarnados, a gente precisa manter os pés no chão mesmo. é, Mas pode crer, é verdade, estou bem mesmo. E Que foi com a bom. água. Meninas, algo mais? A Virgínia acho que ia falar alguma coisa. acho que 2 parágrafos depois. Hum, Perdoe-me a insistência, mas o senhor ainda não me respondeu. Somente com essa qualidade terão êxito. Jamais podemos assegurar êxito a quem quer que seja na reencarnação. Tomamos sempre providências cautelares.
o Hospital Esperança lhe será abrigo e ninho de refazimento. Todavia, para ser mais claro, posso lhe assegurar que somente esse quesito pode não lhe ser o suficiente contra a lisonja e o personalismo. Confiamos muito mais em outra medida de vigilância adotada em seus projetos reencarnatórios. E qual é? A condição de parceiros afetivos, corações que lhes serão arrimo emocional indispensável ao tentame. Aqui está falando também que está falando que não é, né, nem pode ter êxito completo na reencarnação, mas a gente tem arrimo, a gente tem proteção, a gente tem ajuda, né? Foi o que eu entendi desse parágrafo, foi isso. É isso aí. E principalmente quando a gente tem, que nem no caso deles, eles vêm trazer uma luz para a coletividade. Então, eles têm realmente. Aí, eles têm mentores, tá? Eles têm mentores realmente que entram para trabalhar mais firmemente, por causa do objetivo maior, trabalhar com a coletividade. Mas, assim, não é, é aquilo que, assim, a gente vai ter que vencer a si mesmo, porque nada vai ser facilitado. Não existe aquela coisa assim, esse aqui é café com leite, então eu vou tomar conta. Não, ele tem que ele recebeu todo o auxílio no plano espiritual, tá ali marcadinho, então é ele que vai ter que buscar. A espiritualidade não vai fazer por ele. É vencer a si mesmo. Mas aí continua um pouco, né? Ele está falando aí sobre dar esse arrimo emocional. O senhor está falando de proteção espiritual especial? Não. A proteção será especial no que tange aos recursos do nosso plano. Nenhum projeto de amor sobrevive sem esse círculo de amparo às trincheiras de amor do Cristo. Os ataques sutis dos antipatizantes do bem se renovam a cada dia em inteligência e persistência. Contudo, por mais misericórdia de nossa parte, os que nos achamos fora da matéria densa, não ultrapassaremos o valor dos parceiros afetivos que o homem pode contar em seu próprio plano de ação. Que parceiros são esses, professor? Estamos falando do lar, o sagrado átrio das operações de crescimento da alma. Estou falando da família, especialmente a família espiritual com a qual esses bandeirantes inexoravelmente haverão de contar antes tais desafios. Quaisquer grupos ou equipes que lhes devotem amor sem exigências, ser-lhe-ão repasto e fonte de ânimo para a jornada. Família espiritual, velha questão subjetiva para mim, professor. Já tive muita decepção em acreditar que fulano ou beltrano fizesse parte da minha família espiritual. Sempre ouvi a expressão, mas somente agora, estando morto, começo a me interessar por ela. Como conhecer a família espiritual? Dona Modesta atenta ao diálogo, depois de terminar seu chá, com muita fleuma, dirigiu-se ao professor. Permita-me, professor. Ninguém melhor para falar do tema do que a senhora. A família espiritual é constituída pelos corações que, na tessitura do tempo, criaram laços afetivos profundos, sendo que, em muitas ocasiões, esses laços foram desprezados pela desonra moral. Ainda assim, perante o monturo das decepções e das mágoas, o amor é o esteio da família espiritual. Neste capítulo das obras espirituais, muitos de nós somos colocados pela reencarnação no caminho de nossas afinidades. Como a Terra ainda é uma escola de reeducação, tais afinidades resgatadas pelo esquecimento do passado surgem nas fileiras dos serviços doutrinários, atraindo-nos para uma proximidade espontânea, um encanto para caminhar juntos no ideal de enobrecimento moral. Entretanto, se descuidarmos de ver os convites da Boa Nova Evangélica, podemos reativar as sombras do pretérito. Nessa conjuntura,
Mesmo os afins serão convocados a intenso esforço de recuperação para se amarem, tendo-lhes exigidos tributos de sacrifício e renúncia, abnegação e ternura, no intuito de conseguirem manter as obras cristãs que ergueram sob a égide da espiritualização. Ele não está falando da família carnal, ele está falando daquela família que reúne as pessoas por afinidade, né? Por exemplo, o que nós fazemos aqui. Então, aqui nós temos essa família, né? O que ele está falando assim é só a gente tomar cuidado para a gente não sair do espiritismo para não se tornar personalismo, né? E essa família, né, vai tendo as pessoas que se sintonizarem. Sim. Família não é fechada em si. Ela pode Não. ganhar novos adeptos por afinidade. Algo mais? Então, nem mesmo as afinidades são garantias de êxito. A afinidade, assim como tudo que a vida nos brinda para celebrar o bem, são responsabilidades pelas quais devemos zelar com a máxima prudência, para que jamais se transforme em pasto de arbitrariedade, ou espelho para projetar nossas carências. A afinidade espiritual deve significar arrimo para a confiança e estímulo para crescer sem os equívocos da ilusão. Seja como for, esteja certo que mesmo entre os afins, a construção do reino do Cristo, na intimidade, exigirá tempo e devoção para a construção de relações sadias e duradouras, que libertem e edifiquem os valores imortais. Verdade. Não vem rápido, vem com o tempo. Não acontece por um passe de mágica. É construção. É a construção. Se a gente não vai colocando, é que nem montar Lego, se a gente não vai colocando, né, as pecinhas, se a gente não vai se abrindo, se a gente não vai, sabe, colocando o nosso sentimento, a gente não consegue criar essa afinidade. Nós aqui reunidos somos a família espiritual? Olha, a gente está dando passos para. Nós estamos formando essa família. Se a gente fala assim, não, nós somos, a gente está. A gente constrói diariamente. Eu acho que nós fazemos parte de um mesmo grupo que tem certas afinidades. Só que, como está escrito aqui, quando a gente encarna, a gente esquece de tudo, a gente precisa criar essa afinidade como encarnado também, porque ela não vai surgir de qualquer forma. E todos nós tivemos as nossas vidas pregressas nesta encarnação e podem ter até levado a gente para um caminho que não era esse que a gente tinha escolhido, né? E agora nós estamos nos encontrando, de cada um com a sua bagagem de conhecimento, entendimento e experiência. Mas, assim, mesmo dentro do espiritismo, nesses anos aí, teve gente que eu fui encontrando que dava aquele, sabe, o cliquezinho, a afinidade, e tinha aquelas pessoas que eu respeitava, mas eu preferia ficar um pouco de longe, né? Assim, vamos dizer assim, a vibração dela não casava com a minha, entendeu? Assim, a vibração dela não casava. Não é que fosse uma pessoa ruim, nada, mas para mim. E aí, onde que eu vejo em relação à família? A pessoa está ali, não me fez nada, tá tudo certo, mas eu não tenho aquela afinidade que eu tenho com o outro, que eu vou ver, vou abraçar, vou beijar, vou conversar, vou estar ali. Na parágrafo seguinte, lá no final, na obra do Cristo, os afins são aqueles que decidem se amar apesar das diferenças. Porque a gente tem diferença. Não adianta a gente falar que a gente não tem diferença, e a gente tem diferença.
né? E aí, assim, o que que a gente faz com essas diferenças, né? A gente vai ver o lado luz, a gente vai ver o lado sombra. É. Nossa, mas hoje vocês estão falantes. Nossa, mãe do céu. Parece que eu fui entorpecida aqui, eu tô mole, você não tem noção. Parece que eu tô assim para dormir aqui, você acredita? Numa moleza. Vamos lá? Alguma coisa encerrando esse capítulo 24? Olha, nós já vamos para o último, hein? Já. Não, tem mais. Ah, não, é o último. É o último, 25, é o último. Pensei que tinha mais um, não tem não. Eu não li esse. É. Vamos ler para É domingo. lindo. Então. É Tá vendo? lindo. Olha, a gente achava que a gente fosse demorar esse livro 1 ano, não foi? Foi. Nós começamos em julho, Começamos. 3 de julho. Começamos.